A gente está de volta aqui com o TV Mar News. Gente, olha, eu chamo vocês, convido vocês agora para prestar atenção em um recado. Imagina aí em casa, imagina que eu estou carregando uma sacola com esta mão. O que acontece se eu adicionar a essa mão mais 2 sacolas? Vai pesar ainda mais, não é? Vai dar uma sobrecarga. Pois é, o mesmo acontece com a tomada. A tomada foi feita para um único aparelho, mas tem muita gente que usa Benjamin ou extensão e liga 3, 4 aparelhos ao mesmo tempo. Aí a tomada vai sobrecarregar, vai esquentar e o risco de curto-circuito e o incêndio são enormes. E se a instalação da casa for antiga, com as luzes piscando do nada, e aí os riscos aumentam ainda mais. Por isso, meu amigo, minha amiga, a dica é usar um filtro de linha para substituir o Benjamin ou a extensão. E se a sua instalação é antiga, é bom chamar um eletricista. Pela segurança da sua família, tome cuidado e faça você a sua parte. Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida. Uma orientação da Equatorial Alagoas. Fica aí o recado para você, né? Muita gente tem de fato esse costume de utilizar Benjamins, o que também a gente conhece por T's. Então é bom ficar aí atento, tá bom? Para evitar acidentes em casa. E olha só, a gente vem trazendo aqui informações a respeito dos problemas que a gente tem tido com a internet em casa, principalmente nesse período de pandemia em que a gente tem precisado utilizar ainda mais esses serviços. O PROCON traz orientações de como que a gente deve proceder se você em casa também está tendo esse tipo de problema. A gente vai ver na matéria de Fernando Palmeira. A pandemia tem obrigado as pessoas a trabalharem em casa, home office, diante do computador e até mesmo estudar, tanto faculdade como escola de ensino básico, todo mundo buscando essa alternativa importante da ferramenta que é o computador e a internet. Mas nem sempre a internet está funcionando a contento como deveria. Cai a qualidade, sai do ar e aí é um Deus nos acuda. Mas o consumidor fica sempre atento e vem esbarrar exatamente aqui onde estamos, no PROCON Alagoas, para reclamar sobre a qualidade ofertada pela internet e esses pacotes que são vendidos por aí, muitas vezes a peso de ouro. Vamos conversar com a Daniele Sampaio, aliás, Gabriela Sampaio, a Gabriela, que é gerente de análise e decisões administrativas do PROCON Alagoas. Gabriela, querida, como é que é o comportamento do PROCON diante de tantas reclamações na internet? Como é que está essa demanda aí? Então, o consumidor, né, que adquiriu aquele plano de internet, ele não está sendo executado de forma satisfatória, né? A internet está lenta, ou tem dias que a internet funciona, não funciona. O consumidor, ele tem que ficar atento a seus direitos. Ele pode exigir da empresa o cumprimento daquela oferta, né? Que ela execute aquela velocidade que ele comprou, aquele plano que ela comprou. Então, ele pode exigir que a empresa reexecute aquele serviço, né? Que realmente forneça aquela velocidade contratada. Pode rescindir o contrato, desistir daquele contrato pela falha na prestação de serviço, sem nenhum tipo de cobrança de multa, ou ele pode também pedir o abatimento proporcional aí àqueles dias que a internet ficou lenta, que a internet não pegou. Então, o consumidor deve ter essas alternativas aí à sua disposição se a empresa ocorreu o que a gente chama de falha na prestação de serviço, né? O nosso atendimento presencial está suspenso, mas o PROCON de Alagoas continua bastante atuante nessa fase de pandemia. Então, o consumidor que verificar que está havendo essa falha na prestação de serviço dele da internet e a empresa não está colocando essas alternativas à sua disposição, ele pode nos acionar através do WhatsApp, que é o 98876-8297, via 151 ou via autoatendimento no site do PROCON Alagoas, que a gente vai estar à disposição do consumidor alagoano. Também entra nesse mesmo contexto, dessa discussão aí, a qualidade daquilo que é transmitido via Wi-Fi. Ou seja, muitas vezes esse pacote é contratado e a média de 80% de velocidade, quando na realidade acontece muitas vezes só 40% ou até abaixo disso. É verdade, a Anatel, ela regulamenta isso, então ela diz que a empresa tem que oferecer uma média mensal de 80% da internet contratada. Então, se o consumidor verificar que está menos de 80% ao mês, né, a média mensal do plano contratado, ele pode nos acionar, pode acionar o PROCON de Alagoas. Primeiro, tenta falar com a empresa, né, para ver se ela coloca essas alternativas, se ele quiser rescindir o contrato sem a cobrança da multa, se ele quiser que a empresa realmente ofereça aquele serviço ou um abatimento proporcional aí nesses dias que o serviço falhou. Se a empresa não coloca essas alternativas à sua disposição, ele pode acionar o PROCON de Alagoas.
termos de prazo de ação, vamos orientar o consumidor nessa cronologia, a partir de quando e até quando pode reclamar, e se realmente em 24 horas ele pode ter o reembolso disso. Então, verificado que houve essa falha, né, na prestação de serviço da empresa, o consumidor entra em contato com a empresa assim que ele verificar essa falha. Verificou que a internet está lenta, que a internet está caindo, entra em contato com a empresa imediatamente, anota o dia, anota a hora que aquela internet falhou, que aquela internet ficou fora do ar e entra em contato com a empresa. Se ela não colocar essas alternativas, ele deve nos acionar o mais rápido possível para que a gente possa aí pleitear essas alternativas junto com a empresa, que se não cumprir, pode sofrer aí todas as sanções previstas em leis após o procedimento administrativo aqui no PROCON. Obrigado, gerente Gabriela Sampaio, por essa atenção à nossa reportagem, essa mesma atenção que é dispensada a você, consumidor, que acorre o PROCON Alagoas, que fica aqui na Rua do Livramento, na Senador Mendonça, no centro de nossa capital. Você nos acompanha também pelo aplicativo TV Mar e Gazeta Web, aqui do PROCON Alagoas, no centro de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arthur de Melo, canal 525 NET. Claro. E olha só, a gente também segue ainda falando sobre os problemas que a pandemia tem causado. O segmento de locação de imóveis também sofre com o impacto da pandemia da Covid-19. Nesse período, muitos inquilinos recorreram a renegociações de aluguéis e alguns, inclusive, precisaram devolver o imóvel. Isso é um reflexo da redução de emprego e renda que a gente está passando em todo o país, né? E a gente vai falar sobre esse assunto com o professor Felipe Costa, ele que vai nos esclarecer mais sobre como que a gente deve agir, o que é que a gente deve fazer se de repente está passando por essa situação, né? Recorrer a descontos e liberação de multas para encerramento do contrato são opções seguras para os inquilinos? Bom dia. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos. Sim, são assim, opções seguras, porque nós temos que ver que hoje o nosso direito, o ordenamento jurídico todo, ele prevê meios alternativos de resolução de conflitos, né? O litígio no Poder Judiciário, ele não é a única opção hoje em dia. Nós temos sim a opção de chegar a meios conciliatórios, enfim. E sempre é bom, então, a conversa entre locador e locatário, principalmente na locação residencial. Nós temos, segundo o IBGE, cerca de 20% das moradias no Brasil são feitas por locação, né? Enfim, são advidas de locação residencial, quase 15 milhões de imóveis, então, assim, é um percentual muito grande. E, nesse caso, tendo em vista, inclusive, a pandemia, esses problemas que vieram por conta da pandemia, os meios alternativos de resolução de conflitos, eles são muito bem utilizados nesse momento, e as partes podem sim chegar a um acordo, retirar a multa, fazer um parcelamento, para manter aquela relação profícua, né? Aquela relação boa entre o dono do imóvel e o inquilino, ou seja, o locador e o locatário. Como é que deve ser a negociação com o proprietário do imóvel? Veja, é interessante que o inquilino, assim que perceba que não consegue pagar as parcelas do aluguel, ele já informe isso ao locador, porque a gente sabe também que muitas vezes o inquilino perde renda, mas também aquele locador, aquele dono do imóvel, ele depende daquilo para sobreviver, né? Então, não é interessante nem para uma parte nem para outra arrastar isso ao judiciário com litígio longo. É importante, sim, que as partes cheguem a uma negociação, conversem. Então, o inquilino tem que abrir o jogo logo, tem que trazer essa informação e tentar fazer um parcelamento, um desconto naquele momento específico, para que no ano que vem, por exemplo, né, quando as coisas, se Deus quiser, voltarem ao normal, a gente tenha aquele valor do aluguel ou talvez um tempo sem um reajuste, né, um tempo maior sem reajuste, porque, de fato, é importante que as partes abram o jogo, né, elas conversem, principalmente na locação residencial. No caso da locação empresarial, a gente tem outros problemas também, né? Vai para uma questão um pouco mais técnica, mas muitas empresas tiveram que fechar as portas por conta dos decretos do governo, então não puderam abrir. E a gente tem aí também problemas que geram impacto a uma grande parte desses lojistas, né? O shopping, todo um shopping fechado por esse tempo todo que ficou. Então, assim, no caso da locação empresarial, é possível, inclusive, que se usem técnicas hoje que são técnicas muito interessantes e muito à frente do tempo, inclusive, técnicas de processos estruturais, ou seja, eu tenho muitas pessoas ali com problemas e a gente busca técnicas de solução do conflito no tempo, descontos, formas que a gente arrasta um pouquinho essa dívida para frente, enfim,
para que a gente consiga fazer um acordo com todos aqueles lojistas ali que estão com aquele problema com relação a um locador específico, shopping, uma galeria, enfim, alguma questão nesse sentido. Então, é sempre importante que as partes conversem antes e procurem soluções alternativas antes de bater a porta do judiciário, que está aberto para isso. Mas é sempre bom, sim, esse diálogo. Agora, Felipe, e o proprietário, caso ele não queira acordo com o inquilino, ele pode entrar com uma ação de despejo nesse momento que a gente está passando? Perfeito. É sim possível a propositura de uma ação de despejo, mas temos que ter muito cuidado com isso. A Lei 14.010, que ela trouxe um regime especial para esse tempo de pandemia, ela consta lá no artigo 9º dessa lei que as liminares em ação de despejo, elas estão suspensas nesse tempo de pandemia, pelo menos até o dia 30 de outubro. Né? Então, ou seja, o que é um liminar? Perceba, é uma decisão dada no início de uma ação judicial, que ela faz com que aquela decisão para que o inquilino, o locatário saia do imóvel, seja uma decisão já no começo do processo. Né? Essa lei no artigo 9º, a Lei 14.010, no artigo 9º, ela não permite essas liminares até o dia 30 de outubro. Então, isso já dificulta um pouco a vida do locador, do dono do imóvel. De qualquer forma, nós temos, a depender do processo que seja ajuizado em face do inquilino, o inquilino tem, por conta do artigo específico 916 do Código de Processo Civil, a possibilidade de dar 30% de entrada daquele valor que está em atraso e parcelar o saldo em 6 parcelas. Então, assim, às vezes não é interessante para o locador, nesse momento, né, entrar com ação judicial para conseguir, porque está meio ali mitigado, ele pode ter esse parcelamento compulsório que a lei já permite, tá? De modo que nem o locador, para ele não vai ser tão interessante, e também para o locatário, porque perceba o que eu falei, essa liminar, essa impossibilidade de decisões no início do processo, elas só vão durar até 30 de outubro. Então, veja, as partes têm que negociar, não é? Porque, ok, o judiciário está aberto, nosso sistema jurídico no Brasil ele permite essa ampla abertura para que as partes provoquem o judiciário, né, por meio de ação judicial para a cobrança de qualquer tipo de dívida, inclusive no aluguel, mas tendo em vista que o aluguel é uma relação privada em sua maioria, na grande maioria dos casos, você tem a ampla possibilidade de discutir as cláusulas. E o nosso direito hoje, inclusive eu falei do CPC, do Código de Processo Civil, no artigo 3º, por exemplo, ele traz que todos aqueles envolvidos no processo devem, o tempo todo, juízes, advogados, as partes, buscarem uma solução alternativa, uma solução consensual dos conflitos. Então, o nosso sistema é esse hoje em dia, tanto para relações eminentemente privadas, ou seja, um contra o outro, ou relações em processos estruturais, várias pessoas, é um shopping center com vários lojistas, é possível que a gente construa soluções com as próprias partes envolvidas para que a gente não precise litigar no judiciário. O judiciário está aberto, está sempre aberto, isso é cláusula constitucional. Porém, é importante que as partes sempre conversem. Existem várias e várias formas para que a gente faça isso. É possível pedir ao proprietário a liberação do pagamento? É possível. É possível pedir, sim, ao proprietário, tanto que aquela dívida não seja paga por um tempo específico ou até mesmo um perdão daquela dívida específica, né? E aí vai caber muito da relação que já existe entre as partes, não é? Essa crise hoje que todos nós fomos pegos de surpresa, ela é uma das crises, esperamos que, como eu já falei, que passe rápido, mas há outros problemas, né? Às vezes o próprio locador, muitas vezes, e aí aquela compreensão mútua, ela deve existir, mas é possível sim que se peça o perdão de uma parcela específica, é possível que você faça um desconto percentual nesse ano para uma cobrança parcelada, muitas locações empresariais estão fazendo isso. Um desconto específico no tempo que ficou fechado, para no ano que vem eles parcelarem durante o ano todo, até 2 anos aquilo ali, aquele débito que ficou, que não foi pago nesse ano de 2020. Então, é sim possível. Felipe, você tem conhecimento desse segmento de aluguéis aqui, de imóveis aqui em Maceió? Como é que ficou esse ramo nesse período de pandemia? Houve muita suspensão de contrato? Houve sim, houve muita suspensão de contrato. As ações judiciais, ou seja, a judicialização foi maior na parte dos aluguéis comerciais, né, empresariais, porque aí, de fato, como eu disse, ficou muito tempo fechado e aquele comerciante ficou impossibilitado de entrar
Porém, por outro lado, as mercadorias dele estavam naquele local, então assim, não é possível que ele deixe de pagar todo o valor, porque ele está ocupando aquele local específico, né? E muitas vezes, inclusive até no ramo empresarial, tipo como se fosse um teste, né, do Poder Judiciário, para saber até onde é que eles podem chegar. Então, houve sim uma grande judicialização, porém, no caso da locação residencial, eu tenho visto muita negociação. As partes tendo um bom senso muito grande para que elas cheguem a um acordo. E isso realmente, assim, o nosso ordenamento jurídico hoje, porque o conflito ele é inevitável. Não é? A gente tem vários e vários casos em que o conflito vai aparecer, mas eu tenho visto um grande bom senso. Isso é muito bom, né? Num tempo como esse, inclusive, é muito interessante que o direito traga essas ferramentas. Às vezes, as pessoas pensam no direito, no ordenamento jurídico como algo só do litígio, mas não. A nossa cabeça hoje, a formação dos alunos hoje em dia é uma formação dos alunos de direito, uma formação para a solução consensual dos conflitos. E aí é sempre também importante dizer que a ajuda de um profissional do direito vai trazer a possibilidade de que as partes conheçam as cláusulas contratuais, porque o contrato é algo complexo, né? Uma leitura um pouco mais de olhos mais treinados, o olho do profissional, vai ser sempre uma leitura que vai trazer para o cliente a segurança de saber, olha, você vai até aqui, né? E aí, nesse caso, por exemplo, o núcleo de prática da Estácio está aberto lá, profissionais que têm essa capacidade de conhecer os contratos e de trazer esse conforto, né, para as partes envolvidas, para que elas consigam negociar de forma mais transparente. A palavra, então, é bom senso de ambas as partes, né? Sim, sempre bom senso. E o nosso ordenamento, ele traz essas ferramentas para que as pessoas tenham paciência, tenham calma. Esse tempo é realmente muito difícil, né? A gente passou por tanta coisa. Sim. Graças a Deus, já estamos saindo disso, enfim. Mas é sempre o bom senso, a gente vai ter muita relação e, em muitos casos, essa relação locatícia ela vai durar por muitos anos. Então, é interessante que cada um ceda um pouquinho para que, no final, nós cheguemos a um bom termo. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Ficam umas dicas aí para você que está acompanhando essa entrevista, né? Bom senso é a palavra de ordem. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.